Você é nojenta demais para alguém te amar? Foi isso que ouvi quando derrubei café no colo daquele cliente. As risadas ecoaram pela lanchonete enquanto minhas lágrimas se misturavam com o suor que escorria pelo meu rosto vermelho de vergonha. Meus 138 quilos pareciam pesar 1 tonelada naquele momento. O que ninguém imaginava é que, 6 meses depois, eu estaria vestida de noiva, casando com o homem mais rico da cidade, o mesmo que naquela manhã sentou sozinho no canto da lanchonete, me observando secretamente, planejando mudar minha vida para sempre. O espelho era meu maior inimigo. Cada vez que me olhava nele, via apenas os 138 quilos que carregava, as estrias que marcavam minha pele como cicatrizes de uma batalha que eu perdia diariamente. Queria me esconder do mundo, mas precisava trabalhar. E assim, todo dia às 6 da manhã, eu colocava meu uniforme, prendia meus cabelos cacheados em um rabo de cavalo mal feito, e seguia para a lanchonete Pão e Graça, onde servia café, lanches e, sem querer, um pedaço da minha história para quem tivesse olhos para ver além da balança. Foi numa terça-feira chuvosa que ele entrou. Não tinha nada de especial. Vestia uma camisa simples, calça jeans já desbotada e carregava uma mochila surrada nas costas. Sentou-se sozinho no canto da lanchonete, longe das janelas, como quem não quer ser visto. Fui atendê-lo com a mesma expressão neutra que usava para todos os clientes. Um café preto, por favor. Sem açúcar, ele pediu, sem tirar os olhos do livro que havia tirado da mochila. Anotei o pedido e quando estava prestes a me afastar, ele levantou o olhar. E qual é o seu nome? Fiquei paralisada por alguns segundos. Ninguém nunca perguntava meu nome. Para a maioria dos clientes, eu era apenas a garçonete, ou pior, a gordinha. Rebeca, respondi com a voz mais baixa do que pretendia. Rebeca, ele repetiu como se saboreasse cada sílaba. Nome bíblico. Significa aquela que une. Você sabia disso? Balancei a cabeça negativamente, surpresa por ele conhecer o significado do meu nome e mais ainda por se importar em compartilhar isso comigo. Sou Lucas, ele disse, estendendo a mão. Prazer em conhecê-la, Rebeca. Aquele aperto de mão durou apenas alguns segundos, mas foi como se uma corrente elétrica percorresse todo o meu corpo. Não pela atração, mas pelo choque de ser tratada como uma pessoa, não como uma serviçal ou um corpo que deveria ser diferente. Lucas passou a frequentar a lanchonete todos os dias. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo canto. Pedia um café sem açúcar e lia seu livro que descobri ser a Bíblia por cerca de 1 hora. Às vezes, fazia perguntas simples sobre o meu dia ou comentava sobre o tempo. Nada extraordinário, mas para mim, eram momentos que eu guardava como tesouros. O que ninguém sabia é que eu comecei a esperar ansiosamente por aquela hora do dia. Comecei a me arrumar um pouco mais, a passar um batom discreto, a tentar controlar meus cabelos rebeldes. Não que eu achasse que teria alguma chance com ele. Homens como Lucas não se interessavam por mulheres como eu. Eu sabia disso. O mundo havia me ensinado essa lição da maneira mais cruel. Se você está gostando desta história, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum relato como este. Sua inscrição é um abraço virtual que me diz que não estou sozinha nessa jornada de fé. E você, de onde está assistindo? Comenta aí embaixo sua cidade, estado e que horas são aí agora. Adoro saber que minha história está alcançando corações pelo Brasil inteiro. Uma tarde, depois de 3 semanas dessa rotina silenciosa, Lucas chegou mais cedo que o habitual. A lanchonete estava praticamente vazia, e eu estava limpando algumas mesas. Quando vi entrar, meu coração disparou como sempre, mas tentei disfarçar. Rebeca, ele me chamou, ignorando sua mesa habitual e vindo diretamente até mim. Você aceita almoçar comigo hoje? Depois do seu expediente. Meus olhos se arregalaram tanto que senti que poderiam saltar do rosto. Minha primeira reação foi olhar para trás, como se ele pudesse estar falando com outra pessoa. Eu, perguntei, apontando para mim mesma. Lucas riu, um riso sincero, sem malícia. Sim, você. Quem mais seria?
Porque as palavras escaparam da minha boca antes que eu pudesse contê-las. Ele inclinou a cabeça levemente, como se não entendesse a pergunta. Porque eu gostaria de conhecê-la melhor, de conversar com você sem que tenha que correr para atender outros clientes. É tão estranho assim. Sim, era estranho. Era tão estranho que minha cabeça começou a criar 1000 cenários. Seria uma aposta, uma brincadeira cruel, algum tipo de desafio entre amigos para ver quem conseguia sair com a garota mais improvável. Não precisa responder agora, ele disse, notando minha hesitação. Vou estar na praça em frente à igreja às 2. Se quiser ir, ficarei muito feliz. E assim ele saiu, deixando-me com um turbilhão de emoções. Passei o resto do expediente dividida entre a esperança e o medo. Uma parte de mim queria acreditar que ele realmente estava interessado, que via algo em mim além do meu corpo. Outra parte, mais cautelosa e marcada por decepções passadas, me alertava para não cair nessa armadilha. Às 13h45, terminei meu turno e fui ao banheiro da lanchonete. Olhei-me no espelho como nunca havia feito antes. Não apenas para criticar as dobras da minha barriga ou a largura dos meus braços, mas para tentar enxergar o que Lucas poderia ter visto. Havia algo nos meus olhos castanhos, no meu sorriso tímido, no jeito que eu servia os clientes com paciência, mesmo quando eles não eram gentis comigo. Senhor, orei em silêncio, se isso for uma armadilha, me dê forças para suportar mais essa humilhação. E se não for, me dê coragem para acreditar que posso ser amada. Decidi ir. Troquei o uniforme por um vestido florido mais bonito que eu tinha, embora ainda assim fosse simples demais. Soltar os cabelos não adiantaria muito, então apenas refiz o rabo de cavalo com mais cuidado. Um batom, um pouco de perfume e lá fui eu, com o coração batendo tão forte que parecia querer saltar pela boca. A praça estava tranquila àquela hora. Algumas mães com crianças, idosos jogando damas, e ele, Lucas, estava sentado em um banco, olhando para o chafariz no centro da praça. Não havia amigos escondidos com câmeras, nem risadas abafadas quando me aproximei. Apenas ele, com um sorriso que iluminou seus olhos ao me ver. Você veio, ele disse, levantando-se. Havia alívio em sua voz. Vim, respondi, ainda incerta de que estava fazendo a coisa certa. Almoçamos em um pequeno restaurante perto dali. Nada sofisticado, um lugar simples onde trabalhadores da região faziam suas refeições. Lucas pediu o prato do dia para nós dois e começamos a conversar. Ele me contou que era professor de matemática em uma escola pública, que morava sozinho desde que se mudara para a cidade, há cerca de 6 meses, e que sua maior paixão era ajudar os alunos a descobrirem que eram capazes de mais do que imaginavam. Falou da sua fé também. Como havia encontrado Deus após um período difícil em sua vida e como isso havia transformado sua maneira de ver o mundo e as pessoas. Quando você olha para alguém através dos olhos de Deus, ele disse, você vê o valor que a pessoa tem, não o valor que o mundo tenta dar a ela. Enquanto ele falava, eu observava cada detalhe. Suas mãos, fortes e firmes, mas que gesticulavam com delicadeza ao explicar algo. Seus olhos, de um verde profundo, que me olhavam diretamente, sem desviar quando eu falava. A simplicidade das suas roupas, que pareciam ter sido escolhidas por praticidade, não por estilo. E você, Rebeca? Ele perguntou após contar sobre si. Qual é a sua história? Ninguém nunca havia se interessado pela minha história antes. Hesitei, mas algo no olhar dele me encorajou. Contei sobre minha infância numa família cristã, sobre como comecei a ganhar peso após a morte do meu pai, quando eu tinha apenas 12 anos, e como a comida se tornou meu refúgio contra a dor. Falei dos anos de bullying na escola, das dietas que nunca funcionavam, da vergonha que sentia do meu próprio corpo. A pior parte, confessei, olhando para o meu prato já vazio, é que às vezes sinto que desapontei a Deus também. Como se este corpo fosse um pecado, uma prova da minha falta de autocontrole, da minha fraqueza. Lucas estendeu a mão sobre a mesa e, para minha surpresa, pegou a minha. Rebeca, Deus não está desapontado com você. Ele ama exatamente como você é. O Senhor não vê como o homem vê a aparência,
mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Não conseguia acreditar que estava ali, compartilhando minhas dores mais profundas com um quase estranho que, por algum motivo inexplicável, parecia realmente se importar. Aquele almoço se transformou em um passeio pela praça, que se transformou em um café no fim da tarde, que se transformou em um convite para ir à igreja dele no domingo. E assim, sem que eu percebesse, Lucas foi entrando na minha vida. Aos poucos, com respeito e paciência, derrubando as muralhas que eu havia construído ao meu redor. Não foi fácil. Havia dias em que eu acordava certa de que tudo aquilo era bom demais para ser verdade. Dias em que eu olhava no espelho e não conseguia entender o que ele via em mim. Dias em que eu quase desistia, pronta para cortar relações antes que ele o fizesse. Mas Lucas era persistente. Não de maneira sufocante ou controladora, mas com uma constância que me desarmava. Ele nunca mencionou meu peso, nem como um elogio falso de você não é gorda, é linda, nem como uma crítica velada. Era como se aquilo simplesmente não importasse para ele. Um mês depois do nosso primeiro almoço, estávamos sentados no banco da praça onde tudo começou. O sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Lucas segurava minha mão, brincando com meus dedos enquanto falávamos sobre um estudo bíblico que havíamos participado juntos. Se você está gostando desta história de amor e superação, não se esqueça de se inscrever no canal. Suas visualizações me encorajam a continuar compartilhando como Deus tem trabalhado em minha vida. E você que está aí, me conte nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo. Que horas são aí nesse momento? Adoro saber que estamos conectados, independente da distância. Rebeca, ele disse de repente, sua voz mais séria do que o normal. Posso te perguntar uma coisa? Meu coração acelerou. Era isso. Depois de semanas me iludindo, ele finalmente diria que éramos apenas amigos, que não sentia por mim o que eu já estava sentindo por ele. Claro, respondi, tentando me preparar para o golpe. Lucas virou-se para mim, segurando minhas duas mãos agora. Você aceitaria namorar comigo? Oficialmente, quero dizer. Com compromisso, conhecer minha família, eu conhecer a sua, planos para o futuro. Tudo isso. Fiquei sem palavras. Literalmente. Minha boca abriu e fechou várias vezes, mas nenhum som saiu. Eu sei que pode parecer rápido, ele continuou, interpretando o meu silêncio como hesitação. E entendo se você quiser mais tempo, mas nas últimas semanas, tenho orado muito sobre isso, e sinto que Deus colocou você no meu caminho por um motivo. Não quero perder tempo fingindo que o que sinto por você é apenas amizade. Mas por quê? Consegui finalmente perguntar, a mesma pergunta que havia feito quando ele me convidou para almoçar. Porque você poderia ter qualquer garota. Lucas balançou a cabeça, como se minha pergunta o entristecesse. Rebeca, eu não quero qualquer garota. Quero você. Com seu coração gentil, sua fé sincera, sua força que você nem mesmo percebe que tem. Eu me apaixonei por você, não por uma ideia ou por um padrão. Por você. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não de dor, mas de alívio, como se todas as mentiras que eu havia acreditado sobre mim mesma que não era digna de amor, que meu corpo me definia, que estava destinada a ficar sozinha desmoronassem de uma vez. Sim, respondi, com lágrimas nos olhos, mas um sorriso no rosto. Sim, eu aceito. Lucas me abraçou ali mesmo, no meio da praça, sem se importar com quem pudesse estar olhando. E pela primeira vez na vida, eu também não me importei. Não me senti exposta ou vulnerável. Me senti amada. Nosso namoro avançou com a mesma tranquilidade com que havia começado. Lucas me apresentou a sua pequena família, apenas sua mãe e um irmão mais novo que me receberam com um carinho que eu não esperava. Apresentei-o à minha mãe, que inicialmente desconfiou das intenções dele assim como eu havia desconfiado, mas que logo se rendeu ao seu jeito sincero e respeitoso. Frequentávamos a igreja juntos, participávamos do ministério de jovens, e eu comecei a me abrir mais, a fazer amizades, a deixar que as pessoas se aproximassem de mim sem temer o julgamento que eu mesma fazia.
6 meses depois que nos conhecemos, Lucas me levou para um jantar especial. Não era uma data comemorativa, o que me deixou curiosa. Ele parecia nervoso, algo raro de se ver. Durante todo o jantar, percebi que ele mal tocou na comida, que suas mãos tremiam levemente ao segurar os talheres. Está tudo bem? Perguntei, preocupada. Ele assentiu, respirou fundo e então, para minha completa surpresa, ajoelhou-se ao lado da mesa. Tirou uma pequena caixa do bolso e a abriu, revelando um anel simples, mas lindo. Rebeca, ele disse, sua voz embargada pela emoção, você me fez entender o que significa amar como Cristo amou a Igreja, incondicionalmente, completamente, sem reservas. Você aceitaria se casar comigo, ser minha esposa, minha companheira, minha melhor amiga para o resto das nossas vidas? O restaurante inteiro parou para assistir à cena. Em qualquer outro momento da minha vida, eu teria me sentido exposta, julgada, alvo de olhares críticos. Mas naquele instante, só conseguia ver Lucas. Só conseguia sentir o amor transbordando do meu coração. Sim, respondi, entre lágrimas de alegria. Sim, 1000 vezes sim. Os próximos 3 meses foram um turbilhão de preparativos. Decidimos por uma cerimônia simples, na igreja que frequentávamos, com apenas amigos próximos e família. Lucas insistiu que não precisávamos de nada extravagante, que o importante era celebrar nossa união diante de Deus. Durante esse tempo, enfrentei novos desafios com minha autoimagem. Escolher um vestido de noiva foi uma experiência que me fez confrontar muitos dos meus medos e inseguranças. Mas com o apoio de Lucas e das mulheres da igreja que haviam se tornado minhas amigas, consegui encontrar um modelo que me fez sentir bonita pela primeira vez em muito tempo. No grande dia, acordei com uma mistura de ansiedade e felicidade. Minha mãe me ajudou a me arrumar, chorando a cada detalhe finalizado. Seu pai estaria tão orgulhoso, ela disse, ajustando o meu véu, não pelo casamento em si, mas por ver a mulher forte e de fé que você se tornou. A cerimônia foi exatamente como havíamos sonhado. Simples, íntima, focada no compromisso que estávamos fazendo diante de Deus. Quando entrei na igreja e vi Lucas me esperando no altar, com aquele sorriso que havia mudado minha vida, soube que estava exatamente onde deveria estar. O pastor falou sobre o amor verdadeiro, aquele que reflete o amor de Cristo paciente, bondoso, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Falou sobre como o casamento não era apenas uma união entre duas pessoas, mas um testemunho vivo do amor de Deus para o mundo. Trocamos votos, alianças e finalmente fomos declarados marido e mulher. O beijo que selou nossa união foi cheio de promessas para o futuro que construiríamos juntos. A recepção foi realizada no salão da igreja, decorado com flores brancas e luzes suaves. Foi durante o jantar que a grande revelação aconteceu. Lucas fez um brinde e, para surpresa de todos, anunciou que havia comprado uma casa para nós, não um apartamento pequeno como eu esperava, considerando seu salário de professor, mas uma casa espaçosa em um dos bairros mais caros da cidade. Vi a confusão no rosto dos convidados, a mesma confusão que eu sentia. Como um professor poderia comprar uma casa daquele porte? Há algo que nunca contei a Rebeca, Lucas disse, olhando diretamente para mim. Não por desonestidade, mas porque queria ter certeza de que ela me amava pelo que sou, não pelo que tenho. Ele então revelou que, além de professor, era herdeiro de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Seu pai, falecido há alguns anos, havia deixado o império que Lucas administrava discretamente, delegando a maior parte das responsabilidades a executivos de confiança para que pudesse seguir sua verdadeira paixão, ensinar. Nunca me importei com o dinheiro ou com o status, ele explicou. Na verdade, sempre tive medo de que as pessoas se aproximassem de mim por interesse. Por isso escolhi viver de forma simples, trabalhar em algo que amo, e esperar encontrar alguém que me amasse por quem eu sou, não pelo que tenho. O salão inteiro ficou em silêncio. Eu estava em choque, tentando processar a informação.
Lucas, meu Lucas, o professor humilde que usava as mesmas camisas várias vezes por semana, que levava marmita para o trabalho, que morava em um apartamento modesto. Era milionário. Espero que me perdoe por não ter contado antes, ele disse, sua voz agora mais baixa, falando só para mim, embora todos pudessem ouvir. Mas precisava saber, precisava ter certeza de que o que tínhamos era real. Naquele momento, entendi tudo. Porque ele frequentava uma lanchonete simples quando poderia estar em restaurantes de luxo. Porque se vestia sem ostentação. Porque vivia de forma tão modesta. Não consegui conter as lágrimas. Não de decepção pela omissão, mas de gratidão. Em um mundo onde as pessoas são julgadas pelo que têm ou pelo que aparentam, Lucas havia escolhido ser julgado apenas pelo seu caráter. E ao fazer isso, havia me ensinado a mais importante lição de todas, que meu valor também não estava no meu exterior, na minha aparência, mas no meu coração. Levantei-me, caminhei até ele e o abracei forte. Eu te amo pelo que você é, sussurrei em seu ouvido. O professor dedicado, o homem de fé, o companheiro paciente. Isso nunca vai mudar, independente do que você tenha ou deixe de ter. Lucas sorriu, aliviado, e me beijou novamente, desta vez sob aplausos emocionados dos nossos convidados. Nossa história não é de um conto de fadas onde a garçonete obesa se casa com o príncipe milionário e vive feliz para sempre. É a história de duas pessoas imperfeitas que encontraram aceitação e amor uma na outra. É sobre ver além das aparências, dos julgamentos, dos padrões impostos por uma sociedade superficial. Hoje, 2 anos depois, moramos na casa que Lucas comprou para nós. Continuo trabalhando na lanchonete, não por necessidade, mas por escolha porque amo o que faço e as pessoas que conheço ali. Lucas continua dando aulas, dedicando-se aos alunos que, como eu um dia, precisam acreditar que são mais do que o mundo diz que são. E a cada dia, agradeço a Deus por ter colocado em meu caminho um homem que me ensinou a lição mais valiosa de todas, que somos amados não pelo que parecemos ser, mas pelo que realmente somos, que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no tamanho do seu corpo ou da sua conta bancária, mas na grandeza do seu coração. Se há algo que aprendi nessa jornada é que Deus trabalha de formas que não podemos compreender. Ele transforma nossas maiores inseguranças em testemunhos de sua graça. E quando pensamos que não merecemos amor, Ele nos surpreende, mostrando que seu plano para nós é maior do que jamais poderíamos imaginar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 2, 9 e 11. Esta é a minha história. Uma história de amor, de fé e de descoberta do valor verdadeiro que vai além das aparências. E se você está passando por momentos de dúvida, de insegurança, de sentir-se indigno do amor, lembre-se, Deus vê o seu coração. E no tempo certo, Ele revelará o propósito por trás de cada lágrima, de cada rejeição, de cada momento em que você duvidou do seu valor. Porque para Ele, você sempre foi e sempre será precioso demais.